Olá, eu sou Thaís. E eu, Paulo Martins. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Lion Talks. Aqui vamos receber convidados e vamos falar sobre desenvolvimento pessoal na prática. Nada mais justo que o primeiro convidado seja Paulo Martins, o idealizador desse projeto. Né, Paulo Martins? Prazer, Seja bem-vindo. obrigado. Conte aí pra gente como foi, de onde surgiu essa ideia de criar o podcast. Então, o podcast surgiu da seguinte ideia, de várias lives, né? Eu fui fazendo ao longo dos anos. Eu falei, por que não transformar essas lives em um podcast com convidados, mostrar a transformação de cada um. Isso. E quem era o Paulo Martins antes de todas as transformações que ele viveu? Então, Paulo, ele era uma pessoa insegura, né? Uma pessoa que não acreditava em si, mas que no fundo sabia que tinha algo que ia transformar a vida dele. Então, foi exatamente isso. Eu era uma pessoa totalmente segura, uma pessoa com várias crenças, vários bloqueios, mas que acreditava que tinha algo que desbloqueava tudo isso. E quando foi que te despertou essa vontade de se conhecer, de se desenvolver? Olha, foi assim há muitos anos. Há uns Alô? 20, 30 anos atrás aí, eu trabalhando e vamos dizer que apareceu do nada um livro. Um livro onde fez a diferença. Tanto é que nesse livro está escrito a diferença que faz a diferença. Do autor, né, do meu mentor, Dr. Laí Ribeiro. E E aí, a onde? partir daquele livro, aí sim, foi uma busca pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, pelo desenvolvimento. Mas onde tu estava quando tu começou a ler esse livro, a buscar pelas coisas que tinha nesse livro? Ah, eu estava trabalhando numa loja de roupa no centro de São Paulo. Ah, foi aqui em São Paulo. Foi. Aí eu arrumando ali as roupas, né, lá onde ficam elas lá, e eu vi aquele livro ali. Né, eu falei, nossa, sucesso não ocorre por acaso. Eu peguei, olhei, peguei e coloquei no balcão e esperei para ver se alguém aparecia. E nada. Aí fechou a loja, eu fui lá. Ninguém veio buscar? Não. Falei, vou ler aqui. Aí abri uma página. A primeira página foi o sucesso, não, a diferença que faz a diferença. Aí pronto, eu falei, diferença que faz a diferença. E fui continuando. A diferença que faz a diferença da pessoa de sucesso para a pessoa fracassada. Pronto. Foi em uma noite, 2 dias no máximo, eu destrinchei aquele livro. E aí foi nesse momento que virou alguma chave, assim, tipo, não, agora eu vou seguir o que está aqui nesse livro, porque quero mudar, quero me transformar. Foi isso? Sim, porque eu, na época, não era motivação, coach, nada, era o sucesso. Eu buscava o sucesso. E ali, Leonino, né, minha gente? e ali ele falava o quê? Do sucesso. Como você alcançar o sucesso na saúde, financeiramente, relacionamentos, posições profissionais. Então, tudo estava ali. Então, ou seja, existe uma ciência do sucesso. Pronto, foi aquilo. Pô, é isso que eu quero. E aí eu vi que não era só aquilo, tinha muito mais. E aí eu parti também para participar de workshops, treinamentos. Então foi essa virada, esse foi o start, né? O livro do Dr. Laí Ribeiro. Tu tem esse livro aí? Tenho, Tem esse livro aí em casa? tenho ele sim, tenho ele e muito mais, né? Tem livros aí, tem Dr. Laí, tem Paulo Vieira, tem muitos aí, Tony Robbins. E, e assim, né? Tu falou que aprendeu muito com esses livros, tal. Nessa época tu trabalhava numa loja, né? Isso? Isso. E depois disso, as coisas realmente aconteceram ou
ficou só no livro? Olha, tudo é um processo. Tudo é um processo. Nada do dia para a noite. Então, ou seja, foi primeiro busca pelo sucesso, busca por uma roda, né, da vida, e aí foi trabalhando um a um. Demorou, eu desanimei, né? A gente desanima porque a gente, o ser humano ele acha que é tudo mágica, é tudo do dia para a noite, não é, é um processo. Então, você desanima. Só que aí qual é o segredo do sucesso? É você não parar, é a persistência, é continuar. Então eu fui continuando, mesmo que devagar, mesmo com muitas coisas acontecendo, eu fui continuando até chegar onde eu estou hoje. É porque também tem isso, né? Às vezes a pessoa acha que é só ler o livro, que é só fazer uma ferramenta, que é só assistir o vídeo e não colocar Em em prática. prática, não colocar a mão na massa, achar que é só porque não, vou ler o livro e as coisas vão acontecer milagrosamente, misteriosamente. E O, sabemos que não o, é assim que funciona. sim. E assim, teve um boom do segredo. O segredo veio para dizer o quê? Que tudo é possível através da lei da atração. Tudo que você vibra, você atrai. Mas somente isso? Não, você vai ter que se mover. Você vai ter que entrar em ação. Então, tudo, o pensamento ajuda. O pensamento positivo, a vibração positiva, mas a ação é que vai fazer. Esse copo ele não vai sair daqui e ali sozinho. Ele vai ter que se mover. Vai ter que ter uma ação. Alguém vai ter que levar o copo, né? E tem que ser Sozinho. você. Tem que fazer. E assim, como que tu tem treinado a tua mente desde então, desde o momento que tu leu esse livro, viu que não era só ler, não era só esperar as coisas acontecer, mas como que tu treinou a tua mente para isso? Então, o treinamento da mente é diário. Primeira coisa, agradeça. É a primeira coisa que você tem que fazer todo dia. Acordou, agradece. Topou o dedinho no cantinho, agradeça. Agradeça por tudo. Eu sei, às vezes é difícil. A pessoa, não, pô, vou agradecer por coisa ruim. Agradeça. Uma fechada que fez você diminuir a velocidade, agradeça. Talvez te livrou de algo lá na frente. Então, assim, Mas com tudo sangue quente também, às vezes dá para mandar assim, né? Tipo, sim. querido, vai, A Silas. inteligência emocional faz com que a gente trabalhe isso, né? Que foi outro ponto que eu trabalhei também. Né? A inteligência emocional faz com que você tenha outra reação diante de uma fechada, diante de uma agressão física, uma agressão verbal. É com a inteligência emocional que você vai saber lidar com isso. Então, se você tem inteligência emocional, você consegue lidar com tudo isso. Sangue de barata? Não. Mas pelo menos diminui ali aquele impacto. Exatamente. E conta mais aí sobre essa questão da inteligência emocional. Tu que já fez 1 milhão de treinamentos, treinamentos sobre, já assistiu, já palestrou, já ensinou. Fala um pouquinho aí de inteligência emocional para nós. Então, a inteligência emocional chegou na minha vida já por outra área, né? Pelo coach. Eu fui fazer um treinamento de 3 dias. E nesses 3 dias foi aonde também virou mais uma chave para mim. Pô, Pois conte. né? Como eu disse, nesses 3 dias você fica imerso no local onde é trabalhado, martelando ali na sua mente a inteligência emocional. Só que de tudo que eu vi ali, uma única coisa fez aquela diferença. Né? De tudo que eu já tinha visto para aquele momento. Que foi o quê? A autorresponsabilidade. Que foi eu entender que o único responsável pela vida que eu vinha levando era eu. Que o único responsável por eu não ganhar o que eu queria ganhar era eu. Que o único responsável pelos relacionamentos que eu tinha e não estavam dando certo era eu.
que o único responsável pela minha família não estar unida por tudo não eram as pessoas, e sim eu. Eu falo muito isso, que tudo começa aqui, ó. Começa em você, não é no outro. É você que tem que se transformar. É você que tem que mudar. É você que tem que melhorar. Que aí sim o mundo ao seu redor vai melhorar. Então, naquele dia, naquela noite, uma 1h45 da noite, eu fiz mais ou menos, na hora do intervalo, 45 ligações e mensagens. Para Como eu quê? sei disso, galera? Porque esqueci de falar que Paulo Eugênio, meu digníssimo esposo, e eu estava em casa enquanto ele estava fazendo esse treinamento. Eu, como esposa, posso dizer realmente que Paulo mudou demais, demais desde esse dia. Porque, olha, galerinha do céu, era babado o negócio. Continua, Paulo Eugênio, não vou te Né? transferir. Então, nessa noite foram 45 ligações mais ou menos. E o que que eu falei nessas ligações? Para quem atendeu. Desculpa aí ter ligado tarde. É porque uma ligação quase 2 horas da manhã, né, minha gente? De uma pessoa que não ligava e não queria saber de ninguém, no mínimo pensou, foi-se, Né? Foi para foi-se quê? alguém. Para pedir perdão. Para dizer que aquele Paulo que você conheceu, ele não existe mais daqui em diante. E que eu entendi que o responsável, né, por tudo ali que eu passei com cada pessoa, que cada pessoa passou comigo, era responsabilidade minha. Né? Então, nesse momento, foi um momento assim que eu falei, era isso que eu precisava ouvir, era isso que eu precisava passar. Era entender essa verdade, que essa mudança tinha que ser de mim, e não do outro. Sentir na pele, né? Sentir na pele. Como tu mesmo fala, às vezes em casa tem que, é, como é? Sentir, ver, ouvir e Ver, sentir. ouvir e sentir. Só muda. Né? Não adianta você ficar mentalizando, né? Então você vai o quê? Você vai mentalizar, você vai ouvir, porque você vai falar, né? E você vai o quê? Você vai sentir. Você tem que sentir. Você tem que colocar em ação. E aí sim você vai ver a transformação. Então naquela noite eu ouvi a verdade, né? Eu Doeu um sei, pouco. eu senti, né? E eu visualizei tudo que eu tinha passado. E eu falei, não, daqui para frente vai ser uma nova história. E eu venho fazendo essa nova história. E aí é onde entra o instituto. É onde entra eu entrar de cabeça no meu propósito. Porque se eu mudei com esse conhecimento, com a inteligência emocional, com o autoconhecimento, quantas pessoas aí no mundo estão passando pelas mesmas coisas que eu passei? Sofrendo, com crenças, com bloqueios. Então eu decidi, não, meu propósito vai ser o quê? Não só mudar a minha vida, mas ajudar a mudar e transformar a vida das outras pessoas. Agora, já que tu tocou no assunto crenças, qual era uma crença que tu tinha, tipo, muito forte e que hoje em dia ela já está ressignificada? Olha, tem muitos, mas como o pessoal gosta de falar em dinheiro, É a parte boa da coisa, é o né? dinheiro. Então, assim, qual é a crença do dinheiro que todo mundo tem? Dinheiro não nasce em árvore, né? Pode ser repetitivo, mas é isso. Aquele dinheiro não nasce em árvore, dinheiro é sujo, o dinheiro é a raiz de todo mal, só vai para o céu quem é pobre. Aquela. Né? Doutor Laí Ribeiro já falava para mim lá no passado que era uma crença achar que o rico não vai para o céu. E aí tem uma passagem na Bíblia que diz isso, né? Que o rico Para reforçar ainda mais. não passa no buraco de uma agulha, né? Só que ninguém explica qual é esse buraco de agulha, Explicar aí para nós, então. né? Lá está dizendo que
Esse buraco de agulha, na época, as pessoas que vinham com cargas nos camelos, para eles entrarem no templo, eles tinham que passar por um local que era chamado buraco de agulha. Só que para passar, tinha que descarregar todo o camelo para ele conseguir passar e depois passar as coisas. Isso não tem nada a ver com rico entrar ou não entrar, não. Porque o camelo vai passar e depois vai entrar as coisas. Então, é uma crença que foi colocada e reforçada, né? É igual aquela história, né? Uma mentira contada Várias várias vezes. vezes se torna uma verdade. Exatamente. E aí teve uma questão também de o porquê que eu não era amado, o porquê que é uma crença também de abandono, né? Que hoje eu descobri que o meu abandono, e que o abandono aí não é só de você virar as costas. O abandono começa lá no útero. Naquele momento em que a mãe descobre que está grávida. Se ela naquele momento falar, eu não quero, não era o que eu queria com aquela pessoa e tudo, isso já é um abandono. Então isso vai levar até os dias atuais, até a pessoa chegar e transformar essa crença, mudar toda essa história novamente. Muito bem, Paulo Eugênio. E qual o conselho que tu daria hoje em dia? Tipo, pro Paulo lá das antigas. Pro Paulo das antigas, pro Paulo que que não tinha ainda passado por essa transformação. Pro Paulo jovem, pro Paulo lá de 20 anos atrás, é isso? É, Paulo de 20 anos Antes de eu atrás. conhecer tudo. É, Olha, não ter o medo que eu tinha. Não tenha medo. No final vai dar tudo certo. que também tem aquilo de que talvez também por ser uma pessoa mais nova e tal, achar que tudo é muito difícil, que tudo para mim é mais dificultoso, sendo que para tu tá onde tu tá hoje, tu precisou passar pelo que tu passou, Sim. não é isso? Não adianta. É um processo. Eu não. Eu volto 20, 30 anos atrás e falo para ele: Ó, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Você tem que passar por aquilo. É, Para que você chegue aonde você está hoje. Eu tive que não estar próximo dos meus filhos para poder hoje dar valor a eles, né? E estar mais presente na vida deles. Eu tive que ter outros relacionamentos, né? Eu tive que fracassar em alguns projetos para entender como hoje lidar com o que eu tenho. Eu tive que perder dinheiro para entender como investir, como guardar. Então, tudo isso você teve que passar. Pô, mas eu tive que sofrer, eu tive que passar por isso. Hoje você se torna uma pessoa mais forte devido a todas essas experiências. tu acha que se tu lá atrás tu soubesse de tudo isso, é, tu teria feito diferente ou tu acha que só teria sabia daquilo e não ia saber aproveitar esse conhecimento que tu tem hoje? Vamos, ó, me veio agora aqui um pensamento. Nós temos um livro aí de milênios, né? 2000 anos aí ou mais. E a Sabia? gente já sabe o que, que vai acontecer. Você faz diferente? Eu, Então, assim, voltar atrás e mostrar todo um filme para aquele jovem de 17, 18 anos e dizer, ó, vai acontecer isso daqui se você, né, não fizer diferente. Ele vai tomar um susto, mas não vai fazer. Ele vai continuar o processo dele. Uma coisa ou outra, talvez sim, eu né? também acho que talvez mude pouca coisa. Uma coisa ou outra sim.
né? Porque a mente de um rapaz de 17 anos para uma mente de um rapaz, de um adulto de 50 é outra. Um rapaz de 50. Ai, meu Deus. Rapaz de 50, vá, continue, homem. Então, não tem como você falar para aquele que está com testosterona alta e está, né, a milhão ali, falar para ele dar uma freada na vida dele, para ele não experimentar relacionamentos, curtir a vida, ter amigos, fazer Nessa tudo fase aquilo aí, ali, todo mundo só quer curtir a vida, mas né? não quer E assim, não, assumir as responsabilidades dessa vida. porque assim, beleza, se eu com 20 anos soubesse que eu tinha que guardar X e investir, com certeza eu não teria passado 30 anos trabalhando, fazendo isso. Não, estaria vivendo de renda, né? Estaria vivendo outra vida. Mas aí que tá, todo esse processo, eu conheceria a Thaís, conheceria os outros relacionamentos, entenderia o que é montar uma empresa e ver ela quebrar. Foram quantas falências? Umas Quantas falências de 5, empresa? né? Então você falir 5 vezes, né? 4 vezes e não aprender com isso. Não era burrice também, Então, tudo isso, todas essas experiências, né? Quando veio a inteligência emocional e eu entendi, opa, peraí, porque estava dando errado de novo. Tanto é que para alguns funcionários eu cheguei para eles no outro dia, falei, vem cá, olha, desculpa por tudo que eu fiz aí, as questões, tudo. Daqui para frente vai ser diferente. Aí o que que eles pensam? vai morrer. Vai morrer. Deve ter descoberto que está com câncer. Opa, peraí, não é assim? Ele não chega e conversa, né? Porque realmente, quem me conheceu no passado sabe que eu não era essa pessoa que eu sou hoje, né? Tanto é que a minha cara de segurança continua. Eu lido, tinha uma questão de eu não gosto que toquem em mim, né? Hoje eu abraço, né? Hoje eu paro para escutar as pessoas, eu paro para poder, não, eu escuto, vejo, o que eu posso ajudar eu ajudo, né? O que não é da minha ossada não tem jeito, mas o que eu puder ajudar aquela pessoa, eu ajudo. Né? Realizei algumas coisas aí, as minhas aventuras. Conta aí um pouco das tuas aventuras. Aliás, onde estavam as tuas aventuras? Conta pro povo. Porque eu sei, mas o povo não tava, não sabe. Então, pular de paraquedas, né? Pular de pêndulo, que foi o mais recente, fazer viagens, né? Não só viagens aleatórias, mas fazer realmente viagens que agregavam. Mas assim, é, o povo não sabe, mas eu sei. Onde que tá essas tuas viagens? Tipo, em casa tu tem um local onde tu deixa, onde tu deixa. Sim, foi bom tocar. Como a gente falou, você ouve, vê e sente. Primeiro, mental, fala. O que você quer? Você quer viajar? Para onde? Né? Você quer viajar Quando? para onde? Quando? Que hora? Com quem? Beleza, você vai falar isso. Eu quero viajar para o Egito em 2027 com a minha família, tirar uma foto na frente da esfinge das pirâmides. Pronto, beleza, você falou. Agora você vai o quê? Você vai visualizar. E como é que você vai visualizar? Você vai usar o que eu tenho em casa, que é o que é um quadro de visualização daquilo que eu quero. Então, quando eu vou falar, na mesma hora eu estou vendo a pirâmides, estou vendo tudo que eu quero ali naquele momento. E aí você vai o quê? Você vai para a meditação de quê? Sentir você naquele local.
Então, é importante que você sinta. Lembra a lei da atração? Vibrar. Você vai ter que vibrar naquela energia ali. Isso é quando? É uma vez a cada uma vez por ano? Não, é todo dia. Levantou, agradeceu. Se você tiver esse tempinho ali logo de manhã, beleza. Se não, durante o dia, senta na frente do seu quadro, olha para ele, visualiza com quem você vai estar, aonde, a hora. É que é uma coisa assim, né? As distorções do coaching aí por aí, o pessoal ficou meio desacreditado também, por quê? Porque, tipo, monta o quadro e tal, não sei o quê, mas acha que é só pegar ali uma foto e tal, montar o quadro, deixar pregado ali na parede e nada mais ser feito. Não é isso, né? E também tem a questão das ativações, né? Que a gente faz para mudar o estado Está. ali. E a gente sabe que dá certo e tudo, que precisa ser feito, só que às vezes você meio que vê tanta coisa na internet de tipo, ai, isso é uma besteira, isso é uma bobagem, piriri parará, e acaba meio que deixando de lado, né? Porque uma verdade, uma mentira contada várias vezes vira uma verdade. Só que quando você pratica e vê realmente que as coisas mudam, que muda a sua energia, que te dá ali um gás a mais, aí a gente vê que o negócio funciona. Que não é só ter o quadro, que não é só ter a imagem, colar ali, sabe? Se não fizer a visualização, todo o contexto por trás do mapa, né? Realmente as coisas não vão acontecer. Tipo, não é só para pegar a foto, colocar a foto e achar que vai estar dentro de um cruzeiro lá no Egito. Tipo, do nada aparecer no Egito. Não, não é do nada. Tem que. É, é um plano de ação, né? Um plano de Que é ação. montado. Tipo, você Exatamente. vê ali, é uma coisa que vai fazer com que você não esqueça que você tem esse plano. Sim. Então, o plano de ação, exatamente. Vou falar duas coisas. Do plano de ação é exatamente o que eu disse ali. Você tem uma data daquilo acontecer, com quem, quando, né? E também você tem que ter uma noção de quanto você vai gastar É, naquilo, né? planejar, né? É o planejar, o plano de ação exatamente ali. E a questão que você falou aí da gente se movimentar, da ativação de recurso, né? Eu acabei de fazer antes de entrar aqui, Eu também. né? Por quê? É científico isso, não é coisa de coach, de nada, não. Você ficar na posição de Superman ou na posição de Mulher Maravilha por um minuto, dois, já vai ativar todo o serotonina, toda a sua endorfina, tudo vai ser ativado em você, né? Então, naquele momento ali, pronto, você já vai ser outra pessoa para poder entrar em ação. Então, aquele negócio. Vai ali no banheiro, vai ali no cantinho, fica na posição de Mulher Maravilha, de Batman, como eu falo muito, né? Se possível, faça a ativação de recurso que a gente ensina no Instituto, né? Fazer aquela ativação e vai para cima que dá tudo certo. E outra coisa, questão de visualização também. Esse podcast, ele foi visualizado há quase um ano atrás, né? Exatamente do jeito que está aqui. Então, olha aí o poder da visualização. Esse podcast. Eu aqui sentada no mínimo é uma visualização dele, porque não estava nos meus planos, deveria estar nos planos dele, porque quem sabe eu não sou a pessoa das câmeras, gente. Meu Deus. É isso, ela fala bem, não fala não, pessoal? Não quero. O próximo nós vamos falar de espiritualidade. Por quê? Essa série de podcasts que estamos iniciando hoje, ele vai ser baseado na roda da vida. E o início de tudo, o início da roda da vida, o início de tudo é pela espiritualidade.
Seja Então, ela qual for, gente. Não tá? É é espiritualidade, espiritualidade, não não é é religião. religião, tá? A regra é clara. Então, nós vamos aí trazer um convidado muito especial aí no próximo podcast e vamos tratar aí de espiritualidade. E os próximos serão, né? Não vai ser não vai ser uma sequência, vai ser da roda da vida. Então, pode ser família, filho, saúde, né? Servir, profissional, dinheiro. Vamos abordar tudo isso, assim como a inteligência emocional também. Então, assim, você que chegou até aqui, já aproveita aí, marca no sininho, segue a gente, deixa marcado aí toda quarta-feira para assistir aí cada episódio nosso. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito aqui, muito mesmo. E é isso, meu povo. Obrigada por assistir até aqui. Obrigado, Paulo, por contribuir aí com a sua história. Falou, gente, meu digníssimo esposo, né, marido? Obrigado, meu amor. Ah, E estamos junto aqui no nosso podcast aí, Lions Talk. e é isso.